Agora você confere uma conversa com o otorrinolaringologista Charles Ornelas Brum, especialista em cirurgia estética e reconstrutora de face, cirurgias complexas de ouvido e cirurgias endoscópicas do nariz. O assunto hoje é cirurgia estética do nariz. Então hoje nós vamos falar de cirurgia estética facial, especificamente a do nariz. Doutor, o que é a rinoceptoplastia? É a cirurgia do nariz, é a cirurgia plástica do nariz. Rino de nariz e septo na parte interna do nariz. Então, é dar funcionalidade ao nariz e também dar contorno ao nariz, dar tanto forma quanto função. Para isso correr tudo bem, né? Tem um estudo todo simétrico do rosto que o senhor vai começar explicando para a gente. Exatamente. Então, quando pensamos em cirurgia estética facial, temos que saber o que é estética facial, porque alguns rostos parecem mais bonitos, outros não parecem tanto. Isso é difícil, é muito subjetivo. Na verdade, não é tão subjetivo. Quando nós analisamos algumas faces bonitas, consideradas bonitas, nós sabemos que elas têm uma proporção. Então, essa proporção é dividida de cima para baixo na face em terços. Então, temos o terço superior, o terço médio, que é o que vai nos interessar hoje, que corresponde basicamente ao tamanho do nariz, e o terço inferior, que corresponde à distância do nariz até o queixo. Existiu uma teoria, uma tese de doutorado, que a partir desses conceitos elaborou uma máscara. Não é usada universalmente, mas é um bom jeito de explicar como funciona essa proporção e essa simetria facial. Então, essa máscara, ela tem vários ângulos e aplicada numa face, se ela encaixar bem, essa face é considerada bonita. Então, por exemplo, essa máscara encaixa bem na Angelina Jolie, essa máscara encaixa bem no David Beckham. Quando nós vamos partir para o real aqui, porque nem todo mundo vai querer chegar a ser uma Angelina Jolie ou David Beckham, nós vamos buscar basicamente uma melhor proporção e naturalidade do nariz. Com isso nós temos de frente duas linhas que a gente chama linhas de beleza da face, que são linhas que acompanham a sobrancelha descendo pela lateral do nariz. No 3/4, nós vamos ver que tem uma suavidade no rosto. Esse é o termo que tem que ser usado. Então, essa suavidade é dada por uma linha também que vem de forma circular, suavemente descendo, acompanhando a sobrancelha, aqui, até o dorso do nariz. Então, temos alguns casos aqui, selecionados aí nos mais de 10 anos que eu tenho de rinoceptoplastias. Então, alguns casos são mais emblemáticos, outros eu separei alguns para mostrar. Então, nesse caso, a paciente com uma face cansada antes não tinha esse contorno, aí vamos saber o que estamos procurando. Suavidade e naturalidade. Numa cirurgia assim, como é que é a recuperação? Quanto tempo essa cirurgia dura? Como é que é? Bem, mas cirurgia é excelente falar nisso, porque se tem um mito sobre a cirurgia de face, de que ela é horrenda, de que vai sangrar muito, vai doer muito e vai ser horrível. Então, na verdade, não é. Toda cirurgia requer cuidado, mas essa cirurgia, na escola que eu faço parte, que é do Hospital de Clínicas do Paraná, onde nós temos mais de 25 mil cirurgias através dos anos, o grupo tem executado, 97% das cirurgias são feitas com anestesia local e sedação. Então, o paciente fica acordado durante todo esse procedimento, o que garante uma recuperação mais rápida. A cirurgia depende do grau de complexidade dela, mas pode ser uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, ou pode demorar mais tempo, dependendo de o quanto vai se mexer nesse nariz. A recuperação, ela fica com curativo de 7 a 10 dias, com curativo externo, e o inchaço interno do nariz, normalmente em 3 a 4 dias, começa a ceder. A gente pode observar que até nos casos mais simples, né, onde uma pequena correção faz muita diferença nessa expressão do paciente. Sim, sem dúvida. O que a gente chama, às vezes, é a finesse, muitas vezes assim, a cereja em cima do bolo.
é finesse em cirurgia plástica facial, em rinoceptoplastia. São pequenos defeitos. Esses pequenos defeitos, quando ficam harmonizados, eles fazem toda a diferença. Doutor, e por que o otorrino é o profissional mais indicado para fazer essas cirurgias reparadoras da face? Na verdade, tem otorrinos que fazem e otorrinos que não fazem. No meu caso, que eu vim do Hospital de Clínicas do Paraná, nós temos uma residência lá direcionada para cirurgia facial. Então, eu, por exemplo, quando acabei a minha residência aí, cerca de 10 anos, eu tinha 80 rinoceptoplastias. Então, o meu treinamento foi... nenhuma outra residência tem esse número de rinoceptoplastias. Então, sob supervisão desse grupo que tem mais de 25 mil rinoceptoplastias. Então, todo o grupo através dos anos. Por isso que o otorrino, no meu caso, é o profissional habilitado. Precisa ser um profissional, é claro que competência nem se fala, mas precisa ser, acima de tudo, treinado. Saber tanto resolver o caso, quanto resolver principalmente as complicações. Um nariz operado hoje, em 6 meses, pode ter resultado bom, mas será que em 5 anos esse nariz não vai formar uma cicatriz, não vai, como a gente diz, esqueletizar? Então, precisa ser apto em todo o processo. Bom, e quem tem interesse, então, de fazer, como é que são as condições? O senhor oferece convênio aqui, como é que é? A cirurgia estética facial, ela não é paga pelos convênios, apenas a reconstrutora. Tem alguns casos aqui, como a gente viu, que são de reconstrução. Esses casos são pagos pelo convênio. Aqueles que são puramente estéticos são particulares. Mas, hoje em dia, todo mundo parcela, então pode-se parcelar em 6, 7 vezes, então fica viável para todas as pessoas que têm um desejo, às vezes o sonho, de mudar a face. O Dr. Charles Brum fez residência no Hospital de Clínicas do Paraná. Tem especialização em cirurgia crânio-maxilofacial, mestrado em medicina e doutorado na Vanderbilt University de Nashville. Foi professor por 3 anos na Faculdade de Medicina da Unisc. A cirurgia estética do nariz pode ser combinada com a cirurgia para reparar orelhas de abano. Este é o assunto do próximo programa com o Dr. Charles Ornelas Brum.